Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à solenidade de posse dos membros da diretoria do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, gestão 2024 e 2025, e ao debate O Protagonismo Feminino e seus Desafios. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo a Procuradora-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Cristina Machado da Costa e Silva, acompanhada do ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Representando o governador do Distrito Federal, a vice-governadora Celina Leão. Representando o governador do Estado de Goiás, o procurador-geral do Estado de Goiás, Rafael Arruda. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Henrique Pandim. O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Edilson de Souza Silva. Representando o presidente do Instituto Rui Barbosa, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o conselheiro André Clemente. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Joaquim Alves de Castro Neto. A presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, conselheira substituta Milene Dias da Cunha. O presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Representando o presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a senhora Glória Merola. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Seu
Para abrir a solenidade, convidamos o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Bom dia, senhoras e senhores. Meus cumprimentos. É natural que nessa data magna de 8 de março, a minha primeira palavra deverá ser uma homenagem a todas as mulheres aqui presentes, que estão também espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, vamos referenciar a todas elas. Tenho certeza que todos vamos aqui ter hoje um dia muito especial, não só da posse da doutora Cristina, mas também no evento que se seguirá nessa efeméride da comemoração de data magra tão relevante. Permitam-me, portanto, em nome do presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, fazer essa saudação inaugural desse evento, cumprimentando a senhora Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, doutora Cristina Machado Costa e Silva, a eminente vice-governadora do Distrito Federal, cara amiga Celina Leão. Queria aproveitar para me permitir, doutora Cristina, seguindo a sua orientação, e que foi a minha também no passado, quando governei Minas Gerais e baixei um decreto proibindo a repetição da nominata. Então, desse modo, eu vou me limitar a saudar tão somente as mulheres que estão na mesa, porque elas mais do que merecem. Então, além das duas já mencionadas, a eminente doutora Milene Dias da Cunha, que preside a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos do Tribunal de Contas, e, da mesma forma, a doutora Glória Merola, que representa o presidente da Associação Nacional dos Auditores do Controle Externo. E, na pessoa dessas senhoras, toda a mesa se sinta saudada e representada. E, da mesma forma, me permita essa distintíssima plateia saudar a todos na pessoa da doutora Raquel Dodge, cara amiga, ex-procuradora-geral da República, procurador da República, tão distinta, amiga desse tribunal, e que participará daqui a breve instante do evento que se seguirá a essa posse. Minhas senhoras e meus senhores, nessa primeira etapa da cerimônia, nós teremos a posse da doutora Cristina na presidência do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Seria totalmente despiciando aqui ressaltar as qualificações, o preparo, a dedicação, a eficiência da doutora Cristina. Fui testemunha, ao longo desses 2 anos que já sirvo a essa corte, do seu empenho, da sua tenacidade, da sua lhanheza no trato e, especialmente, do seu acendrado espírito público, da dedicação que coloca no exercício do mistério do parquet junto ao plenário do tribunal e coordenando esse órgão. Por isso mesmo, fico muito satisfeito ao perceber que seus pares, procuradores gerais dos ministérios públicos junto aos tribunais de contas, escolheram o seu nome para assumir a presidência desse conselho. Não há a menor dúvida que realizará, à frente de tal órgão colegiado, um trabalho que se espelhará naquilo que tudo realiza na sua trajetória. Dedicação, empenho, inteligência, simpatia, preocupação com todos, inclusive nos aspectos gastronômicos e físicos, me permita dizer, porque nós sabemos que é uma preocupação sempre da saúde física e mental que a Procuradora-Geral nos impõe a todos os membros da Corte, e, com certeza, aos seus colegas procuradores que aqui estão em unanimidade e que sabem desse seu empenho. A doutora Cristina é, de fato, um grande talento que o tribunal tem e que cederá nesse momento, ainda que parcialmente, para presidir esse conselho. Seria igualmente desnecessário registrar a relevância, eminente governadora Celina, do Ministério Público junto aos tribunais de contas. É tão relevante que a lei é clara: sem a presença do representante do Ministério Público, não pode haver deliberação por parte das Cortes de Contas. Basta isso para demonstrar o seu grau de imprescindibilidade, ou seja, é mais do que necessária a presença do órgão ministerial nas decisões, não só para acompanhar o velamento e cumprir a lei, mas também para defender o interesse público, o interesse geral, o bem comum, que é a responsabilidade maior do Ministério Público em todas as suas feições. No Brasil, assume diversas configurações, e uma delas também junto à Corte de Contas, ao Tribunal Administrativo, que cuida exatamente dessas questões tão delicadas da administração pública brasileira. Desse modo, eminente doutora Cristina, a minha palavra é de cumprimentos. Saudar também o doutor Landim, que está deixando a presidência e que passa a Vossa Excelência esse comando, pela sua trajetória, pelo seu empenho, ele que também é do Estado de Goiás e que realizou um belo trabalho à frente da presidência desse Conselho dos Procuradores Gerais, e tenho a mais absoluta e serena convicção, doutora Cristina, que vai empreender
à frente do órgão essa sua característica marcante da criatividade, da dedicação. E certamente teremos boas notícias, mais ainda, oriundas desse órgão. Desejo, em nome do tribunal, com a autorização do eminente presidente, ministro Bruno Dantas, e dos nossos pares, e aqui cumprimento o ministro Marcos Benquerer, que igualmente aqui se encontra, a palavra de cumprimento, de felicidade, de alegria, e que a data escolhida para tal posse, de fato, é mais do que o merecimento, que Vossa Excelência representa as mulheres do nosso colegiado com imenso garbo, com dedicação, com inteligência e, sobretudo, como eu disse e reitero, com interesse público, sempre a sua maior bandeira. Portanto, parabéns, boa sorte e meus cumprimentos. Antes de concluir, eu vou pedir escusas demais ao eminente procurador-geral, que já sabe, porque, por determinação do presidente Bruno, darei uma aula daqui a instantes no ISC. E eu digo sempre que eu sou Antônio, mas não sou Santo Antônio, não tenho dom da ambiguidade. Então, vou ter que me deslocar imediatamente para fazer essa aula lá de um curso do doutor Frederico, tá, que é o chefe de nós todos, sabe disso, e eu vou daqui a instantes, então, dar essa aula. Então, lamentavelmente, eminente governadora Celina, não vou poder continuar na cerimônia, mas pedirei escusas e tenho certeza que a doutora Cristina fará todas as honras necessárias. Cristina, me permita tratá-la assim. Parabéns, muitas felicidades, muito obrigado a todos, tenham um bom dia e viva as mulheres do Brasil. Registramos a presença das seguintes autoridades: ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer; subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Soares Bulgarim; procurador do Ministério Público junto ao TCU, Marinos Eduardo de Marsico; procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira; procurador do Ministério Público junto ao TCU, Rodrigo Medeiros de Lima; e representando o general Divisão do Exército André Bastos e Silva, coronel Simone Menezes Dias; representando o major brigadeiro interino Alexandre Falconieri de Torres, Priscila Maria Franque Braz; secretário de Controle Interno do Ministério da Defesa, Major Brigadeiro Inteiro Gilson Alves de Almeida; subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge; subprocurador-geral emérito, Sebastião Batista Afonso; secretário-geral da Presidência do Tribunal de Contas da União, Frederico Carvalho Dias; secretária-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Ana Paula Sampaio Pereira; secretário-geral de Administração do Tribunal de Contas da União, Márcio André Santos de Albuquerque; procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado da Bahia, Camila Luz; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Stephenson Oliveira Victor; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Cunha Lima; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Letícia Formoso Delcim Matuque Feres; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pernambuco, Ricardo Alexandre de Almeida Santos; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, Marcílio Barenco Correia de Melo; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Ângelo Borghetti; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Tocantins, Osiel Pereira Santos; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Amapá, Antônio Clécio Cunha dos Santos; procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia, Migdônio Inácio Loyola Neto; procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Daniele Fátima Pereira da Costa; procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Stanley Botti Fernandes; e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Cilaine Carine Vendramin;
Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Renata Constante Sestari. Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Tiago Pinheiro Lima. Procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Acre, Sérgio Cunha Mendonça. Procurador Regional da República titular do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Valdir Alves. Procuradora Regional do Ministério Público Federal da República, Zélia Luísa Perdoná. Procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Tocantins, Marcos Antônio da Silva Modesto. Procurador do Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba, Luciano André Farias, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, César Miola. Com a palavra, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Eu vou me dar aqui a condição, minha querida presidente, de falar bem pouquinho, porque nós vamos ter uma palestra aqui ainda hoje, no Dia das Mulheres. Mas eu não posso deixar de cumprimentar aqui meu querido amigo, ministro do Tribunal de Contas, um dos maiores oradores que já passou pelo Senado Federal, um dos homens mais inteligentes que já tive a oportunidade de conhecer, meu querido amigo Antônio Anastasia. Quero aqui também cumprimentar a Glória Merola. Quero aqui cumprimentar também o Joaquim Alves, presidente da Associação Brasileira. Quero aqui cumprimentar também a Milene Dias Cunhas, presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros. Quero aqui cumprimentar com muito carinho meu vice-presidente André Clemente, meu amigo, foi servidor do Distrito Federal, servidor público do Distrito Federal. A gente sabe que o nosso Tribunal de Contas do DF ganha muito com a sua ida para lá, uma pessoa super capacitada. Mande um abraço para o nosso doutor Michel, que é o nosso presidente. Obrigado pela sua presença, André. Quero aqui também cumprimentar o procurador-geral Henrique Pandim, o procurador-geral também de Goiás, Rafael Arruda, a querida amiga e procuradora Cristina Machado. E, Cristina, eu quero lhe falar algo que é muito especial. A Cristina poderia simplesmente tomar uma posse hoje como a nova presidente desse colegiado, mas ela quis fazer algo além. Ela quis fazer uma palestra, porque esse dia não podia passar de qualquer forma. Nós estamos no dia 8 de março. E aí, Cristina, para quem não entende o movimento de mulheres, o movimento de mulheres é aquele que permite que a gente possa ter liberdade de viver e de não morrer simplesmente por ser mulher. É aquele movimento em que hoje nós temos mulheres nos parlamentos, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, como a querida Raquel Dodge, que aqui se faz presente, no Ministério Público. Quero lhe cumprimentar, minha querida. Saiba que, se hoje eu sou vice-governadora, a senhora teve uma grande participação disso, porque foi ela, junto com outras mulheres que também estavam em situação de poder à época, que votaram e aprovaram a obrigatoriedade dos 30% de recursos para as cotas femininas, e foi com esse recurso que eu obtive e fui deputada federal. Então, essa construção coletiva de nos perceber, de nos olhar, criando oportunidades, doutora Raquel, então é muito bom estar aqui. E a Cristina vai promover daqui um pouco um bate-papo nosso com várias mulheres incríveis. Quero aqui também cumprimentar o presidente da associação, Edilson, e também o presidente também, João Augusto. Quero aqui cumprimentar o Demóstenes e, no nome dele, cumprimentar todo o nosso Ministério Público de Contas aqui do DF. O Ministério Público de Contas, ele tem, a cada dia mais, do Distrito Federal e do Brasil, tido um papel de relevância e de muita importância. Porque, a cada dia, esses técnicos têm se preparado cada vez mais para apontar aquilo que pode ser melhorado na administração pública. E isso sempre é repassado aos gabinetes dos ministros, aqui no TCU, aos conselheiros, no caso nosso TCDF, mas ao reconhecimento dos apontamentos que são feitos pelos nossos técnicos, por esse corpo tão jurídico e tão preparado. E é isso que muitas vezes nos impede, nós que somos gestores públicos, de respondermos a ações até criminais.
porque são apontamentos que são feitos previamente, correções de rumos que são feitos, e aquilo se é, né, levado às cortes, solicitados as mudanças dentro dos processos, e os governos, a administração pública se ajeita, se arruma e cumpre aquilo que foi determinado pela corte, com a ajuda também dos nossos ministérios públicos de conta. Para nós que estamos no Poder Executivo, tem hora, Cristina, que a gente fala, de novo esse processo voltou? 2 vezes? 3 vezes? Mas talvez, Cristina, seja importante, né, André, o processo voltar 2, 3 vezes e a gente fazer aquilo com a maior transparência, a maior lisura possível e não viermos aí a responder processos de improbidade ou processos criminais. Então, nesse sentido, como Poder Executivo aqui, eu quero agradecer a todos vocês que fazem isso com muito carinho, que fazem esse estudo, essa imersão em processo por processo. Eu imagino que hoje são poucos para a carga de trabalho que nós temos, que é enorme o número de processos que o Poder Executivo gera. Eu imagino aqui no TCU, Cristina, o número de processos que vocês devem ter aqui, a carga de trabalho é quase que impossível de ser cumprida, mas no nome do Poder Executivo local, e acredito que em nome de quase todos os governadores, que também fazem uso de recursos federais, de ministros também, e de prefeitos, eu quero dizer a vocês que vocês melhoram e muito a qualidade da administração pública. Que Deus te abençoe, Cristina, que abençoe todos os conselheiros que vão tomar posse nessa data de hoje. Registramos ainda a presença do ministro emérito do TCU, José Jorge. Fará uso da palavra o Procurador-Geral do Estado de Goiás, Rafael Arruda. Muito bom dia a todas e todos, senhoras e senhores. Mimetizando aqui o comportamento do ministro Anastasia, e em nome da ética da brevidade, eu gostaria de cumprimentar a doutora Cristina Machado, procuradora-geral junto ao Ministério Público do Tribunal de Contas da União, e também o procurador-geral do Ministério Público de Contas do TCM Goiás, Henrique Pandim, e em nome deles, saudar muito respeitosamente os componentes do dispositivo, bem como os integrantes desta audiência. Como Procurador-Geral do Estado de Goiás, e, portanto, aqui representando Sua Excelência, o senhor governador Ronaldo Caiado, cabe-me, como agente de Estado e agente do controle público interno, neste momento, fazer uma breve referência, uma breve ode ao controle público responsável e responsivo. Um controle que respeite a diferença, a partir da consideração do lugar de fala dos agentes públicos. E neste aspecto, aliás, é muito louvável a Lei Federal 13.655, de 2018, lei que é de todos nós conhecida, ao exigir que o agente da sindicabilidade, o agente do controle público, sopese a repercussão do seu agir. Por uma razão muito simples, porque existem diferentes lugares a partir do qual se pode articular, linguajar, interpelar o outro. E há, com efeito, um comando de responsabilização, um comando de sensibilização do controlador, seja ele de que instância ou quadrante for. É o que eu faço como procurador do Estado no exercício do controle interno de legalidade dos atos da administração. E é o que fazem e devem fazer o Ministério Público Comum, o Ministério Público de Contas e os Tribunais de Contas Brasil afora. De modo que, com designs institucionais muito variados, a tônica deve ser uma só: democracia. Democracia que, aliás, vai muito além da eleição direta, da temporalidade dos mandatos, dos agentes eleitos. Democracia pressupõe também controles públicos, controles de contas, a partir de argumentos escrupulosamente públicos,
jurídicos, objetivos, racionais, sérios e baseados em evidências, sem abstracionismos retóricos que, no geral, assumem pouca utilidade. E é nessa ciranda do controle em que todos nós nos encontramos. Ciranda do controle. Dizem que no Brasil o controle é circular. Em uma democracia o controle é circular. Um controla o outro e todos são mutuamente controlados. A alteridade aqui se torna fundamental. Não aquela alteridade emotiva e sem fundamento, mas a alteridade que olha para o outro com respeito e apreço pelo seu lugar de fala, pela posição que ocupa e pelas dificuldades e obstáculos reais da gestão pública. Com estas palavras, eu, em nome do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, parabenizo os membros eleitos da nova diretoria do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, desejando-lhes sucesso e um futuro alvissareiro na condução dos destinos do Ministério Público de Contas no Brasil. E neste dia 8 de março, já para finalizar, Dia Internacional da Mulher, eu não poderia deixar de externar aqui uma mensagem de felicitação às mulheres, desejando-lhes força e disposição para a realização dos seus sonhos mais importantes. Sonhos que são sonhos de dignidade, respeito e consideração humana. Sonhos esses que serão tornados concretos por todos nós. É o que nos cabe induvidosamente. Muito obrigado, muito bom dia a todos, senhoras e senhores. Convidamos agora o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Henrique Pandim. Muito bom dia a todas e a todos. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje nessa data, que é uma data tão especial, né, em que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, que, aliás, estão aqui muitíssimo bem representadas no nosso palco e na nossa distinta plateia, né? Então, gostaria que todas, desde já, recebessem aqui o meu abraço e os meus especiais cumprimentos. E uma data que vai ficar ainda mais marcada para o Ministério Público de Contas brasileiro, porque representa aqui uma nova fase do nosso Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, com a assunção da doutora Cristina ao cargo de presidente do nosso Conselho, né? Então, que passará, a partir de agora, a ter a responsabilidade, e certamente cumprirá muito bem, de levar à frente e elevar o nosso CNPGC perante o Estado brasileiro e perante as demais instituições. Pois bem, eu vou também aqui seguir o decreto do ministro Anastasia e me permitir aqui dispensar essa nominata inicial. Eu, inclusive, peço aqui um perdão antecipado a todas e a todos, porque eu cometi a ousadia de não preparar, Cristina, um discurso escrito, mas é porque, para tentar respeitar o tempo e também porque minhas palavras aqui hoje são palavras de gratidão, eu preferi correr o risco de cometer aqui alguma falha nas minhas palavras, já peço desculpas se eu fizer, mas falar aqui de coração a todas e a todos, mas desde já deixando claro que a presença de cada uma e de cada um de vocês aqui hoje é muito importante para o CNPGC e, pessoalmente, também para mim. Então, sintam-se todos aqui devidamente cumprimentados. Pois bem, eu gostaria inicialmente de agradecer aqui, deixar registrado o agradecimento ao Tribunal de Contas da União, ao ministro Anastasia, que esteve aqui nos honrando muito com a sua presença e com o seu discurso, e ao ministro-presidente Bruno Dantas, que é um grande parceiro, como a doutora Cristina sempre me confidencia, um grande parceiro do Ministério Público de Contas brasileiro, do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, que nos permitiu realizar o ano passado o evento aqui de 130 anos do MPC brasileiro e que hoje novamente nos permite realizar essa bela solenidade aqui no auditório do TCU de posse da doutora Cristina.
Pois bem, feitos esse agradecimento inicial ao Tribunal de Contas da União, ao ministro Bruno Dantas e ao ministro Anastasia, eu gostaria aqui, então, de começar minhas palavras e, no meio delas, eu vou aqui agradecendo aqueles e aquelas que, né, estiveram conosco aí durante essa caminhada. Eu disse ontem, na nossa reunião de prestação de contas da gestão, que a única certeza que eu tenho ao hoje deixar a presidência do CNPGC é que, nesse ano de mandato, o CNPGC me deu muito mais do que eu pude dar a ele, né? O mandato de presidente na presidência do CNPGC é um mandato curto, de 1 ano, mas é um mandato intenso, né? Foram muitas viagens, muitos eventos, em que eu pude estreitar os laços com as colegas e com os colegas de todo o país, pude conhecer melhor a nossa carreira no Ministério Público de Contas, pude compartilhar conquistas, pude dividir angústias e pude compreender melhor não só os nossos problemas, mas a nossa importância perante a sociedade. Então, eu tenho certeza que hoje eu saio com muito mais conhecimento sobre a nossa carreira e com muito mais vontade de continuar trabalhando no Ministério Público de Contas do que quando eu entrei. E por isso eu quero aqui agradecer de forma muito especial a todas as procuradoras gerais, os procuradores gerais que estiveram ao meu lado durante esse mandato na presidência do CNPGC, de um modo especial aqueles que compuseram aqui a minha diretoria, os vice-presidentes, tesoureiros, secretários executivos, membros do Conselho Fiscal, que sempre estiveram ali ao meu lado quando eu precisei, porque o trabalho do CNPGC, ao final, não é um trabalho do presidente, não é um trabalho do Henrique, não vai ser um trabalho só da Cristina, ele é um trabalho do corpo, é um trabalho de conjunto, né? Tudo que nós fizemos porque nós atuamos de maneira conjunta. Teve ali a contribuição de cada procuradora-geral e de cada procurador-geral de contas. Então, eu queria deixar aqui esse agradecimento especial a todos vocês que confiaram em mim no ano passado para assumir a presidência do Conselho e que estiveram aqui ao meu lado. E fazer, claro, aqui um agradecimento especial ao Dr. Tiago Pinheiro Lima, ex-procurador-geral de Contas do Estado de São Paulo e ex-presidente do CNPGC, que foi, na época, quem, né, levantou o meu nome, confiou o meu nome e começou a estimular para que eu pudesse assumir essa função. Obrigado, viu, Tiago? Sua presença aqui é muito significativa para mim e pode ter certeza que eu tentei continuar o belo trabalho que você e aqueles que te antecederam fizeram. Pois bem, o CNPGC ele tem uma função que é uma função muito importante. É a função de representar o Ministério Público de Contas sob uma perspectiva institucional. Essa função é uma função que complementa o belíssimo trabalho que é feito pela Ampicom, né? E aqui eu já quero deixar registrados os meus agradecimentos ao presidente João Augusto, à Ampicom, a todas as procuradoras e procuradores de contas, porque a Ampicom sempre foi uma parceira de primeira hora do CNPGC. E é assim que tem que ser, porque enquanto a Ampicom representa os nossos interesses e a nossa defesa sob uma perspectiva corporativa, que é extremamente útil e necessária, o CNPGC ele leva o aspecto institucional do Ministério Público de Contas, ou seja, mostrando o trabalho que os diferentes Ministérios Públicos de Contas desempenham ao redor do país. E é esse trabalho, é esse impacto social que nós temos que legitima, inclusive, as pautas de defesas corporativas que a Ampicom faz e faz muito bem. Então, o CNPGC tem esse trabalho complementar, tem essa importância, doutora Cristina, de mostrar do ponto de vista institucional o trabalho que é desempenhado no dia a dia por cada membro do Ministério Público de Contas. Durante esse ano, e aqui de uma maneira muito breve, nós tentamos focar ali em 4 pilares de atuação no CNPGC. O pilar da defesa institucional, do aprimoramento institucional, da integração e do impacto social. Ou seja, durante esse ano nós fizemos aí dezenas de visitas ao Senado da República, buscando pautas de interesse institucional do Ministério Público de Contas, a autoridades constituídas, a outras instituições. Aqui no TCU estivemos também em vários gabinetes, sempre muito bem recebidos pelos ministros, né, aos quais aqui eu também já deixo meu especial cumprimento, aos colegas também do MP junto aqui ao TCU.
Enfim, nós buscamos atuar sempre nessa defesa institucional e no aprimoramento, né? Nós tivemos no ano passado, junto e graças aqui a um trabalho da doutora Cristina, o lançamento da rede MP Contas, uma rede que permite o acesso dos Ministérios Públicos de Contas a uma série de dados, de informações que estimulam e melhoram a atuação profissional de cada um. Nós tivemos uma atuação em áreas de impacto social, então nós tivemos atuação na área da acessibilidade, lançamos uma cartilha sobre acessibilidade, uma cartilha sobre os direitos da população em situação de rua, uma cartilha, finalmente, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, sobre o combate à desinformação, que começou lá na gestão do Dr. Tiago, em 2022, e nós conseguimos fazer esse lançamento agora em fevereiro. Então, mostrando que o Ministério Público de Contas ele precisa atuar e atua em temas que mudam a vida das pessoas. É mudando, é tornando uma escola mais acessível, é permitindo que um banheiro seja acessado por uma pessoa que antes não conseguia acessá-lo, é permitindo que um morador de rua encontre um centro de acolhimento que tenha uma máquina de lavar e que tenha um chuveiro que ele possa tomar um banho. Então, são essas coisas que aparentemente são pequenas para nós, mas que fazem a diferença na vida das pessoas. E tudo isso passa por políticas públicas e tudo isso passa pelo orçamento público. E aqui está o nosso papel enquanto Ministério Público de Contas e enquanto Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, essa função de estimular e de dar esse subsídio às procuradoras gerais e aos procuradores gerais para fazerem essa atuação. Agora, tudo isso, como eu disse, foi feito de maneira conjunta, não só pelos procuradores gerais e procuradoras gerais, mas pelas instituições que representam e que estão presentes no sistema de controle externo. Então, aqui eu queria fazer um agradecimento muito especial a essas instituições, a Atricom, né, que sempre esteve presente ao nosso lado, dividi muito do tempo com o conselheiro César Miola, e hoje a Atricom muito bem representada pelo conselheiro Edilson, sempre também aqui uma parceira. O Instituto Rui Barbosa, né, aqui representado pelo conselheiro André, mas mande também o nosso abraço ao presidente Edilberto, que sempre esteve presente conosco também. A Audicom, aqui muito bem representada pela presidente Milene. A NTC, né, enfim, todas essas instituições que estiveram conosco nesse trabalho de aprimoramento do sistema de controle externo, porque é o que eu sempre digo, nós somos um sistema e precisamos atuar de maneira harmoniosa. É isso que faz com que todas essas instituições, tribunais de contas, Ministério Público de Contas, auditores de controle externo, com que todos nós tenhamos a nossa importância reconhecida. É esse trabalho harmonioso, aquilo que o ministro Bruno Dantas sempre fala, um trabalho consensual, um trabalho de consenso, de harmonia, que eleva o sistema de controle externo de uma maneira geral. Então, queria também aqui deixar registrado, e tenho certeza, Cristina, que essa integração continuará. Hoje a solenidade é uma prova disso, agradecendo aqui muito a presença da vice-governadora, a doutora Celine, mostra, né, essa integração que precisa existir entre o Ministério Público de Contas e os poderes constituídos, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Nós precisamos manter e aprimorar essa integração e tenho certeza que a doutora Cristina continuará fazendo isso. E agradecer também, doutor Rafael Arruda, a presença de Vossa Excelência aqui representando muito bem o nosso governador Ronaldo Caiado. Mande a ele e mandarei também o meu agradecimento, porque o governador Ronaldo Caiado, no ano passado, quando nós tomamos posse na presidência, nos recebeu muitíssimo bem no Palácio e depois na solenidade, e foi, durante esse meu ano na presidência, um grande parceiro do Ministério Público de Contas brasileiro, um governador extremamente digno, extremamente republicano e que tem feito um trabalho excelente no estado de Goiás e sempre muito leal e muito correto com a nossa instituição. Então, por favor, repasse a ele aqui os nossos agradecimentos. Também gostaria de agradecer de uma maneira especial ao conselheiro Joaquim, presidente do nosso Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. Fiz questão que ele estivesse aqui hoje, pedi encarecidamente que ele estivesse, porque eu acho que a gente precisa honrar e ser transparente com aqueles que fazem por nós e que permitem a gente fazer o nosso trabalho. E se o CNPGC conseguiu fazer tudo isso que eu disse através desse trabalho conjunto, grande parte disso foi graças ao conselheiro Joaquim,
porque nós firmamos um termo de cooperação com o TCM e o TCM sempre arcou e ajudou o CNPGC a desenvolver essas atividades. Então, essas cartilhas de acessibilidade, da população em situação de rua, essas viagens de representação institucional, tudo isso, presidente, foi graças ao TCM e graças à Vossa Excelência, que é um amigo, um parceiro e vice-presidente da Tricom e um representante, assim, dos mais corretos do sistema de controle externo brasileiro. Então, queria deixar aqui esse agradecimento e, para finalizar, é claro, cumprimentar de uma maneira especialíssima a doutora Cristina, né, minha amiga, doutora Cristina, que hoje assume a presidência do CNPGC. Eu me lembro, Cristina, lá no dia 23 de janeiro de 2023, quando eu vim aqui, saí lá de Goiânia e vim aqui ao seu gabinete, convidá-la, né, todo ali formal e tal, para integrar a nossa chapa como vice-presidente da região centro-oeste do CNPGC. E você sempre nos recebeu muito bem, né, não só topou assumir a vice-presidência, mas fez um trabalho maravilhoso, eu sou testemunha disso, e todas as colegas e os colegas são testemunhas disso, de como você trabalhou durante esse ano na vice-presidência. Eu citei aqui alguns exemplos, como foi o caso do evento em comemoração aos 130 anos, mas nos bastidores, naquelas ligações semanais a você, você sempre atendeu, sempre resolveu aquelas demandas que foram passadas. Então, o CNPGC é muito grato a você, a nossa carreira é muito grata a você, e por isso mesmo você foi consagrada à unanimidade dos procuradores-gerais e procuradoras-gerais para assumir essa função de presidente do nosso conselho, né? Sempre muito ativo. Eu tenho certeza, como eu disse no início, que essa data de hoje marca um novo marco para o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas. Então, nós confiamos muito em você, sabemos que você continuará fazendo esse belíssimo trabalho e conte sempre conosco, e também agradeço por manter a confiança de me pedir para ficar como vice-presidente da região Centro-Oeste. Então, conte comigo e conte com todas as colegas, com todos os colegas. Nós temos a certeza de que você fará um trabalho excelente, como já tem feito, né? Já provou tudo aquilo que fez e certamente fará muito mais. Então, parabéns e conte sempre conosco. É isso, muito obrigado a todas e a todos. O CNPGC possui, dentre os seus objetivos estatutários, a promoção do aperfeiçoamento dos Ministérios Públicos de Contas, bem como a defesa dos direitos e prerrogativas dos seus membros, prezando ainda pela integração interna e externa do Ministério Público de Contas brasileiro. Com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU, a nova gestão eleita irá concentrar seus esforços na promoção da igualdade de gênero, inclusão social, combate à pobreza, acessibilidade e desenvolvimento sustentável. Convidamos para assinar o termo de posse a Procuradora-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, Cristina Machado da Costa e Silva. Tomam posse também, como membros da diretoria do CNPGC,
o vice-presidente da região Norte, Stephenson Oliveira Victor, a vice-presidente da região Nordeste, Camila Luz de Oliveira, o vice-presidente da região Centro-Oeste, Henrique Pandim, o vice-presidente da região Sudeste, Marcílio Barenco Correia de Melo, o vice-presidente da região Sul, Diogo Roberto Rigenberg, os membros do Conselho Fiscal, o tesoureiro Carlos Gustavo Silva, o diretor executivo Demóstenes III Albuquerque, o conselheiro Osiel Pereira dos Santos, a conselheira Letícia Formoso Delcim Matuque Feres, a conselheira Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, o suplente Enio Andrade Pimenta, o suplente Ângelo Borghetti, a suplente Aline Rego Rio Branco. Fará uso da palavra a Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, Cristina Machado da Costa e Silva. Bom dia a todos. E chegou o momento da nominata. O presidente Bruno Dantas já disse em algumas ocasiões, até recentemente na posse aqui da Audicom, que eu vou representar contra a nominata. Gente, não é verdade, eu não tenho nada contra a nominata. Entendam, o meu maior receio sempre de esquecer alguém, sabe? Porque são tantas autoridades. Então, eu peço licença para fazer, como fiz por ocasião da posse do ministro Bruno Dantas como presidente do TCU, quando saudei as inúmeras autoridades presentes na solenidade na pessoa da ministra Rosa Weber, então presidente do STF. Então, eu peço licença a todos vocês para saudar a mesa, todas as autoridades presentes e representadas, público presente, na pessoa da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Sintam-se todos nominados e abraçados. Bom dia a todos. Agradeço a presença aqui hoje para compartilhar comigo esse momento especial, que é a minha posse na presidência do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas. Ingressei no Ministério Público no cargo de procuradora, ainda por ocasião do primeiro concurso de provas e títulos realizado. Em 2010, fui promovida por merecimento ao cargo de subprocuradora-geral. E, em 2017, fui nomeada para o cargo de procuradora-geral. Minha nomeação se deu por decreto do então presidente Michel Temer. Posteriormente, fui reconduzida ao cargo em 2 ocasiões, durante a gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Minha última recondução se deu em agosto do ano passado, por meio de decreto assinado pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha permanência em tão honroso cargo, por sucessivas gestões, especialmente na atual, é para mim o reconhecimento do meu trabalho incansável em prol do aperfeiçoamento da instituição, da legalidade, isenção, lisura e imparcialidade da minha atuação em todos os assuntos sujeitos à minha apreciação, especialmente nas sessões plenárias, onde são proferidas as decisões mais relevantes para o controle externo. Antes de ser membro do Ministério Público, fui procuradora da Fazenda Nacional em Campinas, São Paulo. Também ingressei na carreira por meio de concurso de provas e títulos de âmbito nacional. Foram 2 provas, uma objetiva, aliás, o Paulo Bugarin aqui presente, somos 2, né, oriundos da Fazenda Nacional.
Foi uma prova objetiva, cobrindo todas as matérias, e depois uma discursiva. Naquela época, a gente não teve prova oral. Na primeira prova, aquela que faz aquela grande primeira peneira, lembro com orgulho que fiquei classificada em 4º lugar em São Paulo. Virei celebridade lá em São Paulo, porque os procuradores da Fazenda, lá de São Paulo, eles criaram um curso, né, preparatório para a prova discursiva. Aí eu, claro, vou fazer esse curso, né? E aí ia domingo para São Paulo, passava o dia inteiro lá e tal, ia com o filho, com o marido, enfim, e fiz o curso. Lá eu virei celebridade, tá? No 4º lugar em São Paulo e tal. Aí, assim, o curso, na verdade, não adiantou muito, porque eles focaram muito na questão prática de mandado de segurança, mandado de injunção, aquelas peças processuais super complicadas e, na verdade, a prova foi eminentemente teórica, né? Mas valeu, né? Na prova discursiva, eu também fiquei em ótima colocação, o que me permitiu escolher a cidade de Campinas para a lotação local onde residia. E aqui tem uma coisa interessante que a gente começa a lembrar, né, das coisas. E eu lembro aí para os concurseiros de plantão que nessa prova discursiva eram algumas 4 ou 5 questões e tinha uma questão que era, dado um certo tributo, a gente precisava dizer qual era a natureza dele, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, etc. E aí eu defendi, eu nunca tinha ouvido falar do tributo, tá? Aí eles dão a legislação para a gente e eu defendi que era taxa. Fiz tudo lá, defendi taxa. E respondi as demais questões e tal. Aí eu acho que ainda em São Paulo, ainda lá, eu soube que o Supremo tinha decidido recentemente que se tratava de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Imagina, perdi uma questão inteira. E, para minha surpresa, essa questão foi onde eu tive a maior nota. E aí que a gente vê a beleza do direito, né? De você interpretar, dar o seu ponto de vista. E assim, é assim que os advogados ganham a vida, né? Bom, naquela época eu já tinha 2 filhos pequenos e as demandas da vida doméstica. Mas, ainda assim, superando todas as adversidades, logrei conquistar o meu primeiro cargo na administração pública. Como PGFN, meu trabalho era defender a União, principalmente, mas não só, nas causas tributárias e nas execuções fiscais, que sempre davam desertas, era uma dificuldade. Agora, eu adorava o meu trabalho e me dedicava, sempre buscando fazer o melhor. Prestei o concurso para o Ministério Público de Contas alguns anos depois. E, dessa vez, além dos filhos, eu estou falando isso por causa do Dia Internacional da Mulher, né? Além dos filhos e demais atribuições inerentes a administrar uma casa, trabalhava 40 horas semanais. Um concurso com 7 vagas. E, como vocês podem ver, essa missão igualmente foi concluída com sucesso. Como disse, adorava o meu trabalho na PGFN, mas confesso que o trabalho aqui no MP é muito mais gratificante. Lá, eu era advogada. Meu cliente era a União. Tinha que me virar nos 30 e, por vezes, defender o indefensável. Os advogados aqui presentes sabem do que eu estou falando. Aqui, eu só tenho um cliente, a sociedade brasileira. Meu compromisso é com a Constituição, com a lei e com a minha consciência. E nossa missão é garantir o bom e regular uso dos recursos públicos. Atuamos junto ao TCU, órgão máximo em nível federal, responsável pelo controle externo, entre outras formas, emitindo pareceres em processos, representando em face de irregularidades e participando de todas as sessões das câmaras e do plenário. Como bem registrou o ministro Anastasia, sem a nossa presença nas sessões, elas não podem se realizar.
Nesse contexto, não poderia deixar de ressaltar que o principal propósito do sistema de controle externo não é o de aplicar sanções aos gestores faltosos. Talvez lá nos primórdios do tribunal fosse assim. Mas agora, a função do controle externo é o de contribuir para a melhoria da qualidade e da efetividade das políticas públicas em benefício da sociedade, mediante atividades de orientação, fiscalização e avaliação de resultados, no que diz respeito à regularidade da aplicação dos recursos públicos. Hoje, mais um passo na minha trajetória profissional está sendo dado. Assumo a presidência do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas. Sinto-me imensamente honrada em ter sido escolhida pelos meus pares para presidir o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, na gestão 2024-2025, e agradeço a todos pela confiança em mim depositada. Registro que, ao longo dos meus vários mandatos, fui convidada a integrar o Conselho, mas somente aceitei o convite na gestão anterior, quando assumi o cargo de vice-presidente do Centro-Oeste. A verdade é que não sentia que o nosso MP tinha condições de contribuir de forma efetiva com as relevantes finalidades do Conselho. Precisava primeiro arrumar a casa, o que fiz ao longo dos anos, sempre contando com o apoio dos diversos presidentes e secretários gerais que se sucederam na gestão do tribunal. Hoje em dia, presidente Bruno Dantas, Ana Paula Sampaio, Frederico Dias e Márcio Albuquerque. E também, é claro, com o apoio dos meus colegas. Somos só 7, mas somos fortes e unidos. Eu levaria algum tempo para listar o trabalho realizado, mas faço questão de citar 2. A criação do Gabinete de Apoio Executivo, onde se concentrou todo o esforço de aperfeiçoamento realizado, mencionando, pela relevância para os Ministérios Públicos de Contas de toda a Federação, a criação da Rede MP Contas, uma rede que permite acesso a um banco de dados com informações estratégicas com potencial de auxiliar enormemente nas ações de controle. A outra é a nossa mais recente realização, a criação de um fórum permanente sob a nossa liderança com os integrantes dos Ministérios Públicos de Contas de outros países. Um intercâmbio que está nos permitindo uma profícua troca de experiências, inclusive com a possível criação, inclusive com uma agenda comum. O próximo passo será a criação de um Comitê Internacional de Ministérios Públicos de Contas. Rompemos barreiras. Agora somos internacionais, não é, Rodrigo? Hoje, portanto, posso dizer que temos um Ministério Público estruturado e com potencial para atuar ativamente para o alcance das finalidades do Conselho. Nossa gestão à frente do CNPGC pretende dar continuidade ao plano de ação das gestões anteriores, que foi elaborado com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, com destaque para a atuação do CNPGC nos temas da inclusão social, combate à pobreza, acessibilidade e desenvolvimento sustentável, assim como na temática da igualdade de gênero, a qual fiz questão de incluir em nossas diretrizes. Além disso, pretendemos aprofundar os debates que envolvem o controle da administração pública, por meio de pautas convergentes e de diálogos com os poderes da República, com as instituições constitucionais autônomas e com as demais entidades representativas do sistema de controle externo. A propósito, gostaria de agradecer a presença dos representantes das entidades nacionais que contribuem significativamente para o aperfeiçoamento do nosso sistema de controle externo, já mencionadas pelo colega Henrique Pandim. É grande a responsabilidade de suceder alguém tão capacitado como o Dr. Henrique Pandim, profissional dedicado, estudioso e comprometido com o trabalho, já ocupou várias funções de destaque. Além de estar em seu segundo mandato, como Procurador-Geral do Ministério Público de Contas dos municípios do Estado de Goiás,
Foi presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Goiás e membro da Comissão Especial de Juristas do Conselho Federal da OAB para a elaboração de anteprojeto do Código Brasileiro de Processo Constitucional. Comissão que foi presidida pelo saudoso professor Paulo Bonavides. Henrique, todos os colegas aqui presentes são testemunhas do seu empenho e dedicação em prol dos interesses do Ministério Público de Contas. Não vai ser uma tarefa fácil, mas podem ter certeza de que envidarei todos os esforços para liderar da melhor forma o CNPGC. Já me encaminhando para o final, não poderia deixar de registrar que sou a única mulher integrante do Ministério Público de Contas e a primeira a exercer o honroso cargo de Procuradora-Geral. Escolhi o dia de hoje, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, não acidentalmente. Essa data marca a luta das mulheres pela igualdade de direitos e não consegui imaginar um melhor dia para compartilhar com vocês essa conquista, que não é só minha, é de todas nós. Estejam certas de que os Ministérios Públicos de Contas, assim como o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, são atores importantes no cenário nacional e que, com certeza, farão a diferença ao priorizarem o diálogo sobre a equidade de gênero, um dos eixos temáticos em que pretendemos focar a nossa gestão à frente do CNPGC. Não por acaso, promoveremos ainda hoje um debate sobre o protagonismo feminino e seus desafios, com o objetivo de aprofundar as reflexões sobre equidade de gênero. Aproveitando a oportunidade, gostaria de reforçar o convite aos presentes para que permaneçam para o evento, que será maravilhoso, eu tenho certeza. Obrigada. Senhoras e senhores, convidamos todos os presentes a participarem do coffee break servido no hall deste auditório. Retornaremos às 11 horas com o debate O Protagonismo Feminino e seus Desafios.